Proceder da ata da sessão anterior. A ata da 47ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador Dr. Ricardo Schneider. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Fazendo uso, o senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio, apresentou ao pleno o memorando número 006/2012, que trata da solicitação de suas férias, iniciando no dia 5/9 a 4/10. Fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente deliberou que fosse registrado em ata. Facultando a palavra, ninguém desejando fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 8852/2009. Trata-se de contrato com a Câmara Municipal de Maribondo. Aprovado, decisão simples de diligência, 15 dias. TC 6042/2010. Trata-se de um contrato com o Gabinete Militar do Governador. Aprovado em resolução número 113. Conselheira relatora Maria Cleide Costa Bezerra. TC 11002/2005. É um contrato com a SMTT. Aprovado em resolução número 114. TC 1751/2004 e TC 6024/2006, entre outros relacionados com contratos e aplicação de multas. Aprovadas decisões simples de diligência, 5 dias. Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 291/2010. Após o relatado, foi solicitado vista pelo senhor conselheiro Otávio Lessa. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Fazendo uso, o senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, pediu vênia para ausentar-se. Solicitação atendida pelo excelentíssimo senhor presidente, desejando-o boas férias. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito disse ter recebido documentos encaminhados ao Ministério Público, nos quais solicitava várias informações, indagando ao doutor procurador Dr. Ricardo Schneider se as informações postas no site suprem totalmente ou em partes. Sobre o assunto, o doutor procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneider, manifestou-se comunicando que o Tribunal de Contas, através do site, disponibilizou algumas informações. Porém, nos ofícios mencionados, solicita além do que foi citado, lido. Usando a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito agradeceu o esclarecimento feito pelo doutor procurador-chefe, ao tempo em que indagou ao excelentíssimo senhor presidente sobre a elaboração da lei orçamentária do Tribunal de Contas para o exercício 2013. Dando seguimento, informou que em 7, 13 e 15 de agosto de 2012, enviou à presidência desta Corte memorandos números 292, 299 e 303/2012, solicitando alguns documentos listados. Lido. Mais uma vez, não obteve resposta. Sequenciando, esclareceu 2 citações. Primeiro, aos servidores. Segundo, aos militares, que prestam serviço nesta Corte, que este conselheiro, juntamente com o Ministério Público de Contas, não são obstáculos para que os direitos dos funcionários não sejam dados. Solicitando que seja consignado em ata. Sobre o assunto, houve a manifestação do Ministério Público de Contas, reiterando a posição do conselheiro Anselmo Brito, salientando que o Ministério Público de Contas não se opõe ao enquadramento de forma que seja feita de maneira correta. Com relação aos militares, o Ministério Público não se manifestou contrário. Usando a palavra, o senhor conselheiro substituto Alberto Pires agradeceu à senhora conselheira Rosa Albuquerque pela confiança, estendendo também um agradecimento a toda a assessoria pela presteza impecável. Usando a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa teceu comentários com relação à parceria que ele tem com o Conselho Federal de Contabilidade, através do Instituto Rui Barbosa e Atricom, onde existia dificuldade de aprimorar os técnicos de todos os tribunais. Comunicando à senhora conselheira Maria Cleide, a parceria é fundamental. Permanecendo com a palavra, informou que vai fazer o seminário e passar tudo que capacitou-se.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente disse, sobre a solicitação do Ministério Público, como falou o conselheiro Anselmo, é uma decisão do tribunal, não do presidente. Quanto às informações, todos que estão aqui viram. Nunca o Tribunal de Contas foi tão transparente, divulgando a folha de pagamento. O conselheiro Anselmo Brito disse que o tribunal estava parado. Nada se fazia. Este presidente e os demais conselheiros e funcionários desta casa merecem respeito. Quanto aos militares, buscamos como bússola o poder legislativo. Pagamos um terço de seus vencimentos. Quanto ao enquadramento, era para ter sido em outubro de 2010, mas foi dito que, por resolução, o presidente faria. Trouxe a plenário e o Ministério Público sugeriu que a melhor forma que fosse feita uma lei. O conselheiro Anselmo pediu para retirar vários itens. Então, nós estamos aqui a ser açoitados, querem que o Tribunal de Contas pare. Ele parará se for decisão da maioria. Sequenciando, informou discordado o procurador no sentido da publicação, pois limitou-se somente ao tribunal. Usando a palavra, o doutor procurador Dr. Ricardo Schneider citou órgãos publicados, faltando a Assembleia Legislativa. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente indagou ao conselheiro Anselmo qual seria seu desejo com relação à gratificação dos militares. Que suspenda a gratificação? Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito disse não ter nada pessoal com o excelentíssimo senhor presidente. O excelentíssimo senhor presidente disse, se não existe, não fique espinhando. O procurador já deu a entender o que é. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito disse, Vossa Excelência não prestou atenção ao pedido que fiz. Não foi exclusivamente militares. Pedi um rol de informações. O excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando o pleno para a sessão de quinta-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito. Ouvi novamente a questão do tribunal, o poder legislativo. Eu não prestei atenção, acho que não foi bem isso que constou da discussão passada. A primeira parte que está afeita, ligada ao legislativo, o Tribunal de Contas Legislativo, alguma coisa assim.
retiro as dúvidas. Excelência, quer que ler? Isso não, nenhuma alteração, obrigado. Continua em discussão. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Conselheiro auditor substituto Alberto Pires. De acordo, excelência. Aprovado. Obrigado. Palavra aos senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Excelência, por favor. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Presidente, queria solicitar de Vossa Excelência o seguinte: eu não estou lembrado como é que é o sistema normal com relação a impedimento de relatoria, se é a designação do presidente, se já tem uma previsão. Por quê? Porque a coisa está avançando e eu estou sendo questionado com relação a os processos que estão dando no Ministério Público, tanto estadual como no nosso Ministério Público de Contas, com relação à Secretaria da Educação. E, neste caso, eu queria me julgar impedido, tendo em vista que o secretário atual, ele é meu advogado em duas questões que eu tenho. E ficaria para mim ficaria incômodo, eu prefiro que aí, eu não sei como é que, se seria, eu não lembro como era o sistema, se era um sorteio, se era designado, não sei como é, para o outro relator, porque eu me considero impedido, tendo em vista o escritório do secretário, ele me representa em processos que eu tenho de demanda que eu tenho na Justiça Estadual. Vossa Excelência poderia encaminhar a presidência e numa outra oportunidade, nós juntos decidiremos como deve ser o modus faciendo. Tenho certeza que Vossa Excelência não se sente à vontade. Eu acho que vai ser lá na frente, já está sendo questionado, entendeu? Aí fica muito complicado esse negócio. Eu prefiro declinar realmente e que outro relator ou um auditor substituto que assume, que eu acho Vossa até. Excelência poderia mandar para a presidência e juntos os conselheiros. Relatoria do biênio, exatamente desse. Vossa Excelência é relator. Pois não, Excelência. É só isso. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Excelências, eu queria ainda, dentro daquele estudo, falar na sessão passada, reiterar novamente, é redundante reiterar novamente, mas é assim mesmo. O ofício 292 de 2012 do meu gabinete endereçado à presidência, onde eu solicito as condições de pagamento, os responsáveis e a questão do censo. E, dando seguimento à segunda parte do estudo, eu gostaria de repassar, hoje vamos ver as mãos de cada conselheiro, dados extraídos do CIAFEM referente às contas deste Tribunal de Contas lá registradas e que por lá devem ser objeto de estruturação. Existe aí um rol das contas
uma parte do Bradesco também. Ao presidente, ao Ministério Público também. Ao Excelência. passar a palavra aos senhores conselheiros, é para assuntos como estão do conselheiro Otávio Lessa, da dúvida, aqui nós estamos para decidirmos sobre processos, questões administrativas. O gabinete da presidência está sempre de portas abertas e vamos tratar de assuntos administrativos no fórum importante que não seja esse plenário. Quanto a repassar os documentos e cobrança que sejam feitas sobre ações administrativas, o local é um outro. Assim tanto como faz o Ministério Público e todas as outras instituições. O Ministério Público, suas questões administrativas, vem para cá, traz aqui ao Pleno as questões processuais. Assim, o Tribunal vai se conduzir. Continua facultada a palavra. E, por último, eu queria fazer constar que hoje pela manhã fiz uma visita à Polícia Federal, especificamente à Superintendência da Regional de Alagoas, em virtude de fazer mesmo uma visita de cortesia ao atual superintendente, doutor Omar Gabriel. Como eu não tive a oportunidade de comparecer em sua posse, estive lá hoje, conversamos muito, vários assuntos, e dentre eles, inclusive, dentro dessa tônica do tribunal, da ABIN, do curso que fizemos em Brasília, conversamos também nogamente sobre a questão do sigilo e segurança da informação e também da pessoa. Eu digo aqui que isso é agora um objeto que os tribunais de contas todos estão se atendo. Era somente isso que ficasse registrado. Obrigado. Continua facultada a palavra. Com a palavra do procurador. Senhor presidente, a respeito da questão levantada pelo conselheiro Otávio Lessa, tive verificando aqui que o regimento interno, a título de sugestão e esclarecimento, o regime interno do Tribunal de Contas, o artigo 25, ele afirma que os conselheiros do Tribunal de Contas serão substituídos no caso de vaga, falta ou quaisquer impedimentos pelo auditor-chefe convocado ao juízo do presidente. Então, acredito que o próprio regimento interno já dá a solução reclamada por Vossa Excelência me permitir, aí diz impedimento. Ele não está se sentindo impedido, ele está se sentindo constrangido. Não, É que eu posso lá na frente alguém questionar, entendeu, presidente? Vai questionar como é que. Entendeu? No caso. Mas eu acho que Vossa Excelência não se sente impedido porque Vossa Excelência não tem nada pessoal contra o secretário, muito pelo contrário, por ele ter o escritório dele atender assuntos de Vossa Excelência, que é esse constrangimento que Vossa Excelência tem, mas não um impedimento. Vossa Excelência não tem nada contrário a ele, Vossa Excelência não tem animosidade contra ele, ou vice-versa. Então, não é este o sentido, ele não se acha impedido. Na impedimento verdade, é se o conselheiro tivesse algum problema pessoal com ele, acho que esse seria o impedimento aqui no caso do regimento interno, ele não está sendo utilizado da forma técnica. Tecnicamente, ele não está. Então, o impedimento aqui é de forma genérica, né? Qualquer relação que torne desconfortável a relatoria por parte de Vossa Excelência. Então, o impedimento aqui não tem um sentido técnico que o CPC trata, né, de impedimentos de forma objetiva, parentesco e outras coisas do tipo. No caso, o impedimento aqui, ele englobaria, no caso, a suspeição, que é o desconforto que o conselheiro tem e não se sente à vontade para julgar o processo. Nem que seja, pelo contrário, né? Nem que pode achar que pode haver um benefício, né, pelo atendimento. É justamente algo Mas eu não sei se Vossa Excelência concorda com a sugestão que eu dei, apesar
Eu queria encaminhar à presidência e deixar que numa reunião administrativa com os conselheiros se decida, apesar de já ter um norte que é aqui o... Não, eu caminho o memorando hoje, o ofício lá para Vossa Excelência para que designado, vamos caminho. fechar o assunto. Continua facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na hora do dia para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Hoje, houve um probleminha nessa transição de pauta, e a minha pauta não deu as 48 horas de alguns processos, então ficou vamos dizer assim, sem poder relatar nenhum processo hoje. Mas estou devolvendo, presidente, o processo que eu pedi vista na sessão anterior. As dúvidas que eu tinha foi tirada, que era com relação a você contratar duas empresas para o mesmo serviço. Não entendi, mas é que houve um lote, e aí, vendo o processo, verifiquei que, como a Casal ela tem vários prédios, várias coisas em outros municípios, Arapiraca, Palmeira do Zinho, então e também com relação se era todo mundo da mesma função. É serviços gerais, todos os 200 e poucos funcionários que eles contrataram aqui, para atender serviços gerais nas instalações da Casal, tanto na sede como nas, como é que eles chamam, nas superintendentes, eu acho que é superintendente. Então tirou a dúvida, eu fiquei com a dúvida, mas não representa nada, pelo menos era no sentido da burocracia em si. Ora, se eu tenho um serviço contínuo que eu não posso deixar de ter, por que eu vou fazer um contrato de 6 meses? Não entendi. Que você tem todo um trabalho de fazer uma licitação, de você contratar. E se eu tenho a possibilidade de contratação de serviços gerais para poder fazer o atendimento à manutenção e limpeza do prédio, fazer de 6 meses, aqui não deixou. Mas como não é uma coisa que influencie diretamente nada, eu acho que vai dar mais trabalho. Você já está acabando. Quando ele acabar essa licitação, daqui a pouco já tem que estar preparando outra para poder não fazer, para não ter que depois fazer a emergência. Mas eu estou satisfeito e estou devolvendo o processo para o conselheiro Anselmo Brito, para que Vossa Excelência aí e é só com relação ao processo. Qual o número do processo, conselheiro? É o 3047 de 2000, não, processo 291 de 2010, anexo ao 3047 de 291 de 2010? Eu tinha pedido vista ontem, estou devolvendo. O senhor acompanhou o relator, então? Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo Brito tem algo a acrescentar, porque estava em discussão quando foi solicitado vistas. Excelência. Esse processo eu estou retirando de pauta, porque teve uma falha deste relator, quando na verdade este processo não é de minha relatoria, uma falha passada. Eu costumo ser tão zeloso, o meu gabinete não identificou, eu também não, este plenário também não, mas em boa hora, no tempo correto, foi verificado e o relator deste processo, aliás, a relatora é a conselheira Rosa. Assim sendo, eu já vou providenciar o seu encaminhamento diretamente a ela. É só essa vez. Atendida, Vossa Excelência. Vossa Excelência tem algum processo a relatar? Tem, Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público junto a esta Casa de Contas. Eu tenho um processo TC 3162 de 2010. Trata-se de uma decisão simples, mais uma vez ainda trazida a pleno. Versam os autos sobre o contrato de gestão, entre aspas, celebrado entre a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e a Fundação de Ensino, Pesquisa, Extensão e Saúde de Alagoas, FEPESA. O presente contrato tem por objeto a gestão de recursos oriundos do pagamento de inscrições para o processo seletivo concurso vestibular 2010, processo CISAL 2010. Veja só, esse item 2. Ele apenas vai gerir
dos recursos oriundos das inscrições do vestibular. Foi pactuado, a título de taxa de administração, 10% do bruto repassado pela VUNESP, executora do processo seletivo de 2010. Se esse valor fosse inferior ou igual a R$500 mil, 10%. 5% se esse valor fosse superior a R$500 mil, de acordo com a resolução número 6 de 2009 da FEPESA. O presente contrato foi celebrado em 28 de outubro de 2009 e publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 30 de outubro do mesmo ano, passando a vigorar na data de sua assinatura até o fim do saldo bancário referente ao processo CISAL 2010. O feito levado à instituição da douta Procuradoria Jurídica através do parecer número 677 de 2011, da Lápida Nacional Procuradora Quídia Maria Cardoso Gomes Alves, as folhas 124 e 125, no qual opina pela anotação do respectivo contrato por ter sido observados os requisitos legais pertinentes à matéria, assim entendendo reunir, abre aspas, as condições a serem anotadas por este egrégio Tribunal de Contas, fecha aspas. Todavia, o Ministério Público de Contas, em estado de manifestar no feito, em parecer 663 de 2011, segundo a PC, da lavra do procurador Rafael Rodrigues Alcântara, de folhas 126 a 129, opina pela irregularidade do presente contrato, com a consequente aplicação de multa, em virtude da impossibilidade do contrato em questão, já que, abrem aspas, apresenta o seu cerne características de um contrato de prestação de serviços, fecham as aspas, devendo ter sido, abre aspas, submetido a procedimento licitatório prévio, manifestação do órgão jurídico competente, Procuradoria-Geral do Estado, justificativa de preço e ratificação da autoridade superior, ou seja, todos os requisitos que devem ser atendidos nas contratações realizadas pelos entes da administração pública, aspas cerradas. Entendendo necessário ainda a instalação de uma tomada de contas especial, TCE, isso no entendimento do Ministério Público, com vista a apurar a possibilidade de danos causados ao erário, chamando ao processo a senhora Rosângela Maria de Almeida Fernandes, me perdoem, acho que é Luiz Umskar, eu acredito que seja isso, se não for, me perdoe a pessoa, reitora da UNCISAL, e a senhora Nayara Glícia Calheiro Flores, presidente da FEPESA, à época do contrato, para apresentarem suas defesas no prazo do artigo 95 do regimento interno deste tribunal. Pugnando, por fim, que seja remetida a cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, para eventual responsabilização nas esferas civil e penal. De uma análise prévia dos autos, vislumbra-se que, além da ausência do termo contratual firmado com a VUNESP para a execução do processo seletivo de 2010, igualmente vislumbra-se que do presente, abre aspas, contrato de gestão, fecham as aspas, não há metas a serem atingidas, não estabelecem quantitativos de serviços a serem executados, nem os resultados esperados, como consubstancia o parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Essa ausência de previsão de metas na presente avença, como também a discriminação do objeto de forma genérica, sem identificação de quantitativos relativos às atividades a serem desenvolvidas, impedem a averiguação da efetiva execução das atividades desejadas, inviabilizando o controle efetivo das despesas realizadas. Ressalte-se que é obrigação de todo aquele que gere recursos de terceiros a correta demonstração de sua utilização, sob pena de, não fazendo, estar obrigado a devolver a quantia que recebeu com observância ao dever constitucional e legal de prestar contas de sua gestão, e, via de consequência, estará afeta a jurisdição desta Corte de Contas, em virtude do comando contido no parágrafo 5º do artigo 70 da Constituição Federal de 88. Aqui até acrescento mais. Isso, na verdade, é até uma regra de direito natural consubstanciada na etapa prévia dos Estados Democráticos de Direito. Todo aquele que gere recurso à lei tem a obrigação, mais do que a obrigação, tem o direito de prestar contas. Ademais, no que pese às graves irregularidades imputadas ao gestor do feito,
faz-se necessário oportunizar o contraditório e a ampla defesa, prévia, em observância ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, bem como o artigo 95, inciso 3º do nosso regimento, para que, querendo, se justifique a presente defesa aos fatos consubstanciados nos itens 4, 5 e 6 da presente decisão. Ante o exposto, com base exclusivamente, ainda, do constante dos autos, aceitando, de fato, corroborando o entendimento pedagógico, no caso em questão do Ministério Público de Contas, diante da ausência de pressupostos legais para a recepção do presente ajuste como contrato de gestão, esse contrato de gestão, entre aspas. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais, regimentares, decide converter o presente feito em procedimento administrativo / tomada de contas, objetivando apurar os fatos, e aqui eu só tenho informações sobre uma versão, precisamos de outras versões para poder nos pronunciar com exatidão, identificar os responsáveis e constatar se houve dano ao erário, com vista ao seu imediato ressarcimento em conformidade com o que estipula a legislação desta Casa, na lei orgânica, na natureza, competência de jurisdição, julgamento e fiscalização, da fiscalização de atos e contratos e do regimento interno deste tribunal, conforme está aqui amplamente capitulado. Citar, conforme os indícios dos autos, a senhora Rosângela Maria de Almeida Fernandes, reitora do Uncisal, e a senhora Nayara Glécia Caleiro Flores, presidente da FEPES à época do contrato, para que se manifeste nos autos no prazo regimental de 15 dias, apresentando suas justificativas e defesas na forma disposta nas seguintes legislações desta Corte de Contas. Legislação desta Corte de Contas, a própria lei orgânica, regimento interno, tudo devidamente capitulado. Encaminhar a cópia da presente decisão para todos os citados, sobrestar o processo, quando seu retorno ao gabinete do Conselho Relator, com as devidas certificações de citações, abrindo vistas aos interessados até que achem os esclarecimentos necessários. É como voto, excelências. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Com a palavra o Ministério Público. Pelo parecer, exerado nos autos. Em discussão, em votação, conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro substituto. Também acompanho o relator. Aprovado. Sem mais processo, obrigado. Pode encerrar, amigo. Processo. Não havendo mais processo a relatar, passo a palavra aos senhores conselheiros e a doutor procurador. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.